E se o que você chama de silêncio for, na verdade, Deus trabalhando? Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: por que nada muda? Por que Deus ainda não respondeu? Por que parece que todo mundo está avançando e eu continuo no mesmo lugar? Mas eu quero que você fique comigo até o final desta mensagem. Porque talvez você esteja interpretando o silêncio de Deus da maneira errada. Nem sempre Deus está dizendo não. Às vezes, Ele está dizendo: espere, eu ainda estou cuidando disso. E talvez, o que você mais precisa hoje não seja de uma resposta. Seja de uma lembrança. Deus não abandonou você. Nós temos uma visão muito limitada da nossa própria história. Vemos aquilo que aconteceu ontem. Vemos aquilo que está acontecendo hoje. Mas não conseguimos enxergar o que acontecerá amanhã. Deus consegue. É por isso que algumas coisas que parecem ruins agora podem ter um propósito que você ainda não consegue compreender. Pense em uma pessoa olhando para uma única peça de um quebra-cabeça. Ela pode pensar: isso não faz sentido. Mas quando todas as peças estão juntas, a imagem aparece. Talvez você esteja olhando para uma peça da sua história. Deus está vendo o quadro completo. Então não desista porque uma parte da sua história ainda não faz sentido. Existe uma coisa que pode destruir a nossa paz: a comparação. Você olha para alguém e pensa: por que Deus fez acontecer na vida dela e ainda não aconteceu na minha? Por que ela recebeu a resposta e eu continuo esperando? Mas o tempo de Deus para outra pessoa não determina o tempo de Deus para você. Você não precisa correr a corrida de outra pessoa. Deus conhece a sua história, conhece o seu coração, conhece aquilo que você suporta, e conhece o momento certo. A demora não significa que você foi esquecido. Talvez você esteja sendo preparado. E aqui está algo importante: se Deus entregasse agora aquilo que você está pedindo, você estaria preparado para receber? Às vezes, enquanto pedimos pela bênção, Deus está trabalhando primeiro em nós. Talvez você esteja pedindo: Deus, muda a minha situação. Mas Deus pode estar começando por você, mudando sua maneira de pensar, fortalecendo sua fé, ensinando você a esperar, mostrando que sua segurança não pode estar apenas nas circunstâncias. Porque se toda a sua paz depende de tudo dar certo, qualquer problema pode destruir essa paz. Mas quando sua confiança está em Deus, você consegue permanecer de pé mesmo quando as circunstâncias mudam. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Talvez o seu tempo ainda não tenha chegado. Mas isso não significa que Deus tenha esquecido você. Continue. Existe outra possibilidade que muitas vezes não consideramos. Talvez Deus esteja cuidando de você através de algo que Ele não permitiu. Uma porta que não abriu, uma oportunidade que desapareceu, uma pessoa que saiu, um plano que não aconteceu. Naquele momento você pode ter chorado, pode ter perguntado: por quê? Mas talvez, algum dia, você olhe para trás e diga: agora eu entendo por que Deus não permitiu. Nem toda porta fechada é uma derrota. Algumas são livramento. Nem toda espera é atraso. Algumas são preparação. Nem todo silêncio é abandono. Alguns silêncios são proteção. Por isso, não tenha tanta pressa para concluir que Deus não está cuidando de você. Talvez você esteja vivendo justamente um desses momentos. E eu sei que esperar pode ser cansativo. Você já orou, já chorou, já tentou entender. Talvez até tenha pensado em desistir. Mas escute isso: não tome uma decisão permanente por causa de uma fase temporária. Você não sabe o que Deus pode fazer amanhã. A história ainda está acontecendo. José passou por lugares que provavelmente não faziam sentido para ele. Foi vendido pelos próprios irmãos. Foi injustiçado. Foi preso. Mas aquele não era o final. Deus estava conduzindo a história mesmo quando José não conseguia enxergar o propósito. Talvez você também esteja vivendo um capítulo difícil. Mas capítulo difícil não significa história terminada. Talvez uma das coisas que Deus queira ensinar você neste momento seja simplesmente confiar. Você não consegue controlar tudo. Não consegue controlar o que as pessoas pensam. Não consegue controlar o amanhã. Não consegue controlar todas as circunstâncias. Mas pode escolher entregar tudo a Deus. Provérbios 3:5 diz:
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você não precisa entender tudo. Precisa confiar. Faça o que estiver ao seu alcance. Ore, trabalhe, continue caminhando, mas pare de tentar controlar aquilo que pertence a Deus. Existe uma paz que começa quando você percebe que não precisa carregar o mundo nas próprias mãos. Senhor meu Deus, neste momento eu quero colocar diante de Ti tudo aquilo que tem pesado sobre o meu coração. Tu sabes o que eu estou esperando. Sabes aquilo que tenho pedido em oração. Sabes das situações que eu não consigo resolver. E sabes também o quanto estou cansado de esperar. Por isso, Senhor, eu te peço, renova minhas forças. Quando eu não enxergar uma resposta, ajuda-me a confiar. Quando eu não entender o caminho, ajuda-me a continuar. Quando uma porta permanecer fechada, dá-me sabedoria para compreender que talvez exista um propósito. Quando eu estiver comparando minha história com a de outras pessoas, lembra-me de que Tu tens um tempo para mim. Pai, eu entrego a Ti aquilo que não posso controlar. Entrego meus planos. Entrego meu futuro. Entrego minhas preocupações. Entrego meus medos. E entrego também a minha necessidade de entender tudo. Eu não sei o que acontecerá amanhã, mas sei que Tu estarás lá. Eu não consigo ver tudo o que estás fazendo, mas escolho acreditar que estás cuidando de mim. Mesmo no silêncio, eu confio. Mesmo na espera, eu confio. Mesmo sem respostas, eu confio. Porque Tu continuas sendo Deus. Cuida do meu coração, fortalece a minha fé, e não permita que o silêncio me faça esquecer do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair desta mensagem, lembre-se disso: Deus não precisa fazer barulho para estar trabalhando. Você pode não ver, pode não entender, pode não saber quando a resposta chegará, mas continue confiando. Talvez o silêncio de hoje esteja preparando o testemunho de amanhã. Balão de diálogo: se você acredita que Deus continua cuidando de você, escreva nos comentários. Mesmo sem ver, eu confio. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que está passando por um momento de espera. Inscreva-se no Luz na Palavra para receber novas mensagens, reflexões e orações. Não desista agora. Deus ainda está escrevendo a sua história.